Bom, nós, obviamente, estamos acompanhando sempre também durante a semana toda, né? O clima de bastante conturbação em Brasília, o clima político. Hoje o seu Gedel Vieira Lima finalmente pediu café, a gente até brincou com esse, né? Tchau, tchau, bambino. Mas a questão é o seguinte, a questão tem o lado político e tem o lado econômico, né? O economista André Perfeito, que é o economista-chefe da Gradual Investimentos, está aqui conosco. André, boa noite, obrigado Boa noite. Bem-vindo, obrigado. André, a gente pode dizer que há um descolamento entre a crise política e a crise econômica ou não? Não, na verdade, a gente está vivendo aí um processo de deterioração forte das duas, né? A gente tem uma situação já há bastante tempo, né, de crise, fala assim, né, a volta da crise política. Na minha opinião, a crise política não acabou, né? A gente está vivendo a mesma incapacidade nossa de organizar minimamente esse país, né? Dentro de um ajuste econômico que está, na melhor das hipóteses que eu posso dizer aqui, é que vai demorar muito para resolver alguma coisa, né? A desaceleração econômica está forte, o desemprego continua subindo, a gente teve dados agora recentes de renda caindo, não tem como ficar otimista. Eu estou bastante pessimista e principalmente uma coisa que eu acho que é o seguinte, Heródoto, a gente brinca, né? Quando o dinheiro não entra pela porta, o amor sai pela janela, né? Quando você tem uma crise política, uma crise econômica tão forte assim o tempo todo, isso implica dizer que qualquer ruído vira um barulhão. Essa situação de um ministro de Estado cair, porque pediu para fazer outro ministro de Estado fazer uma coisa errada, e um presidente se envolver no meio dessa discussão, chega a parecer um pastelão italiano. Parece. Eu, como economista do mercado financeiro, para mim, tanto faz como tanto fez. O que eu quero saber é se eu mando comprar mais dólar ou não meus clientes. E, bom, André, outra coisa que eu ia te perguntar, mas parece que as crises estão acontecendo do lado político. Eu acho que não estão acontecendo do lado da equipe econômica. Não, do lado da equipe econômica, não. A equipe econômica é extremamente séria dentro do que se propõe a fazer, está fazendo de forma bastante correta. Mas uma coisa interfere a outra. Por exemplo, na semana que vem a gente vai ter a reunião do Copom, né? É bem provável que o Banco Central não vá cortar a taxa de juros mais forte. Por quê? Porque, entre outras coisas, não reconhece no atual governo a capacidade de colocar as reformas que eles entendem como necessárias, né? Enfim, não vou entrar no mérito das reformas aqui agora. Isso deve fazer cortes menores. Cortes menores, juros mais altos durante um bom tempo, o que vai desacelerar mais a economia, né? Agora, eu como economista, de novo, né, eu estou aqui vestindo o boné do economista de mercado, né? A minha dúvida é o seguinte, esse conjunto de propostas vai ser viável durante muito tempo ou não? Será que a crise política mesmo não pode diminuir isso? Estou preocupado, estou bastante preocupado. Depois do que aconteceu essa semana... As pessoas estão inseguras para fazer investimento? Há uma insegurança? Não, a questão não é insegurança. A questão é o seguinte, você teve nos últimos... Depois que a Dilma saiu, você teve uma melhora da confiança de empresário e de consumidor. Ótimo, maravilhoso. Você teve uma situação bastante favorável. Só que economia é muito simples. As pessoas acham que é complicado, mas na verdade é muito simples. Economia são 5 coisas do lado da demanda. É consumo das famílias, consumo do governo, investimento e exportação menos importação. Só tem isso para pensar. Consumo das famílias, o consumidor está mais confiante, verdade, mas o desemprego está subindo, a renda está caindo. Que consumidor vai consumir mais? A gente está com essa história de Black Friday, que é uma bobagem, na minha opinião, enfim, mas... Vê lá que nós vamos ter um convidado para falar de Black Friday aqui. Aí o empresário... Eu estou falando isso porque os dados do varejo estão caindo pelo quarto ou quinto mês consecutivo. Se tiver uma melhora agora, do ponto de vista macroeconômico, não é exatamente uma melhora. Agora, o empresário, ele está mais otimista? Está mais otimista, sem dúvida nenhuma. Só que a ociosidade da indústria nunca teve tão alta. O empresário só vai colocar um tijolo no chão quando ele tiver ocupado isso daí. Gasto do governo. O governo está fazendo déficit, mas não é porque ele está gastando mais, é porque ele está arrecadando menos. Então, quer dizer, o gasto mesmo é igual ou para baixo. Exportação, a gente está tendo saldo do balanço comercial. É verdade, mas não é porque a gente está exportando mais. É porque a gente está importando muito menos. Na verdade, as exportações estão caindo. Então, eu olho como economista para todos os componentes da demanda e estou apontando neutralidade ou queda. Como posso ficar otimista? E a gente vai fazer um ajuste que vai segurar 20 anos o gasto do governo. Heródoto, 20 anos é tanto tempo que crianças que não nasceram terão filhos em 20 anos. Quase uma sandice que a gente está organizando aqui. Mas, pelo que eu entendo, acho que depois de um certo tempo essa medida pode ser modificada. Então, mas é que tá. Eu, como economista do mercado financeiro, de novo... eu acho que não vai pegar, então tudo bem. Então, aí é que está. Do meu ponto de vista... Outros países já fizeram isso, hein? Já. A Holanda, inclusive. Não, mas eu acho que essa questão é o seguinte. O ajuste fiscal, ele tem que ser feito por um motivo. Qual é o motivo que ele tem que fazer? Vamos colocar um teto? Vamos ver se os deputados querem saúde e educação continuar dando dinheiro para militar e judiciário. Vamos ver isso? Vamos pagar para ver? Não tem problema. Vamos ver esse negócio.
Agora, durante 20 anos é tempo demais. É tanto tempo que eu não consigo acreditar que seja crível, entende? Entendo. Esse que é o problema. Bom, os planos eram quinquenais, né? Então, mas é que tá, era um plano de desenvolvimento econômico, ele está falando de um teto. Na verdade, o que está acontecendo é o seguinte, os economistas estão virando para a sociedade falando da seguinte forma: olha, vocês estão obesos, e eu sei que vocês não vão fazer exercício, então a gente vai fazer uma operação bariátrica, eu vou cortar um pedaço do seu estômago para você emagrecer na força. No indivíduo, isso tudo bem, só que você, quando faz uma operação bariátrica, você não pergunta para aquele trecho do intestino se ele quer ir embora ou não, né? Então é esse jogo que ele está vendo. E, de novo, eu estou preocupado, assim, como uma coisa tão trivial e besta como um conflito em respeito de um prédio, virou uma crise institucional. Por que está acontecendo isso? Porque a economia não está crescendo. Vamos continuar insistindo nisso daí? Tudo bem, o desemprego está subindo. O ajuste vai ser no salário real da sociedade como um todo, no meu, no seu, de todo mundo aqui do pessoal aqui da produção. Mas... Agora, André, essa inflação que a gente está vivendo, ainda que seja uma inflação mais controlada do que no ano passado, por exemplo, ela também come essa capacidade de consumo e, consequentemente, as pessoas ficam com menos poder aquisitivo e não percebem. Não, as pessoas acho que estão bem atentas a isso. Na verdade, a boa notícia é que está ruim. Por que eu falo isso? Porque o fato de estar desacelerando a economia quer dizer que vai subir o desemprego. Ao subir o desemprego, o salário para de subir. Na hora que o salário para de subir, a inflação vem e come. Então, você está tirando demanda. Na hora que você está tirando demanda, você está colocando para baixo alguns custos. De um lado, demanda, e do outro lado, cortando alguns custos. Por exemplo, custos de inflação do serviço. O serviço subiu muito. Por quê? Porque o desemprego caiu, o salário subiu e serviço de tudo que é tipo, né? No Brasil, a gente tem um hábito bastante curioso, que a gente tem muita empregada doméstica, né? O salário de empregada doméstica subiu muito. Curioso não, o Brasil tem 13% de todas as domésticas do planeta. 13%? Segundo a Organização Internacional do Trabalho. Isso daqui praticamente é uma fazenda. Dito isso, a gente tem que segurar esse salário. Como a gente vai fazer isso? Através de uma crise programada. Essa crise não foi feita só por esse governo, não. Na verdade, isso aí começou lá atrás, quando o Levy liberou todos os administrados e subiu uma taxa de juros simultaneamente. De novo, eu tô talvez com um tom mais pesado, geralmente eu sou um cara tão mais otimista com o Brasil, é porque eu estou impressionado. Estou hoje trabalhando no mercado de capitais, tentando pensar e falar para os meus clientes se compra ou não compra dólar, porque você tem uma crise boba dessa e se transforma num caminhão desse. E a semana que vem, por exemplo, a gente vai ter decisão do Copom. Vai cortar a taxa de juros forte? Não vai cortar a taxa de juros forte. A gente vai ter o PIB do terceiro trimestre. Eu tô otimista. Só acho que vai cair menos 0,6. Tem gente com menos 1,1 na margem. O desemprego subiu de novo, a renda caindo, e as pessoas achando que tem que cortar mais e fazer um ajuste. Olha, o que eu posso dizer de médio, de curto prazo é isso. Todos os componentes da demanda estão caindo. Sim. 2018, eu estou com o PIB de 0,20. Quem está mais otimista agora no mercado está com 1,5. Depois 2018? Desculpa. Ou 17? 17, desculpa. 17, 18, tá. 17. Então, assim, em 2018 eu estou com 1,7. Quer dizer, a gente vai continuar brincando até quando? A impressão que eu tenho quando olho para Brasília, esse é o grau da minha irritação agora, quando olho para Brasília parece que não tem ninguém cuidando da lojinha, sabe? Eu olho lá, quem que é o dono? Quem que está cuidando desse negócio? Não, pior é que eles cuidam só do caixa. Então, é isso que está, né? Aí tá, até nessa bagunça toda aí. Por exemplo, semana que vem, esse negócio de crise política, isso daí aconteceu com isso daí. A gente ainda nem viu o Debrecht falar, e a gente nem viu esse negócio aí da anistia do Caixa 2, que eles vão passar. Eles vão passar porque foi feito isso daí sistematicamente no Brasil. A classe política vai ter que dar um jeito nesse negócio. Então, quer dizer, vai ter uma confusão ainda danada. Então, de novo, eu não consigo ficar otimista, eu estou bastante irritado com esse grau de incapacidade de organizar uma discussão política. Isso que é uma pena. André, vamos voltar a conversar daqui um instantinho. Tá bom. Ok. O economista André Perfeito, economista-chefe da Gradual Investimentos, está aqui conosco. Você disse, bom, eu não sei como eu vou dizer para os meus clientes se compram dólar ou não. E se eles disserem, compro ações ou não? Então, eu acho que a nossa bolsa já subiu bastante ao longo desse ano. Faz sentido realizar. Já subiu bem, hein? Subiu uma barbaridade. Estava subindo, em 2016 chegou a subir 85% em dólar. Aí que tá, teve um processo de especulação forte dado a dinâmica dos juros lá fora, que estava muito baixo, veio dinheiro para cá. Tudo bem, isso daí não vai ficar para sempre. De novo, né? Ações, depende muito como você quer encarar isso. Às vezes você pode pensar isso numa situação mais de estratégia de curto prazo ou pensar a longo prazo. A longo prazo sempre vale a pena comprar ação, na minha opinião. Né? Você está comprando atividade. Tá? Mesmo quando não paga dividendo?
Mas aí, Eu não recebi nada da Petrobras no ano passado. E pelo jeito eu não vou receber nada agora. Mas daí que tá, o mercado de energia, basicamente petróleo, é um mercado bastante complicado, né? Enfim, tem coisas mais... Eu não sabia disso, você não me avisou, você não teria nem comprado, pô. Não, mas aí que tá, eu acho que a gente pode pensar outro... A estratégia para renda variável sempre tem, né? Então vamos pensar isso com um pouco mais de cautela. Só que subir que nem subir esse ano, não é razoável pensar que ia subir na mesma velocidade. Pelo menos é isso que eu vejo aqui, né, agora. Vai realizar um pouco. Apesar do meu pessimismo a curto prazo, o Brasil é maior que o buraco, né? Então a gente não consegue quebrar. A gente está tentando quebrar esse país já faz bastante tempo. Mas a gente não continua vendo no mercado uma política de fusão de empresas, de compras de empresas, algumas crescendo bastante? Não, tem isso, mas o problema de novo é o seguinte, a curto prazo você pode até... Isso daí é uma estratégia mais de médio e longo prazo. A curto prazo não tem demanda. Não tem demanda. O nosso PIB está caindo em torno de 5%. É muito sério que a gente está vivendo. Por isso que eu estou assim, com esse tom bem pessimista, porque assim, nunca vi na minha história profissional um período de aceleração tão grande com perspectivas quase nenhuma de crescimento. Agora, como você ganha dinheiro com isso? Dá para ganhar dinheiro com isso. Você pode comprar dólar, vender, comprar título pós-fixado, você pode fazer uma série de estratégias. De novo, né? Eu estou no mercado de capitais e, para mim, é diferente isso no sentido de pensar quais os ativos. Agora, pensando como brasileiro, a gente está com um descontrole muito forte. Eu vejo bastante preocupado, estou muito preocupado mesmo. E aí, de novo, né? Como a gente vai sair disso daí? Através do processo de ajuste de curso, pode até sair, mas vai demorar. E aí a dúvida é o seguinte, o que veio primeiro, a crise política ou a crise econômica, né? Aí agora vocês vão discutir, né? Mas começa a ter greve, começa a ter... Manifestações, etc. Manifestação, aí você começa a ter... Vamos reeditar 2013? Pode ser, né? Vai ter manifestação, aí vai ver o que vai acontecer com essas manifestações, como vai ser a ação da polícia. De novo, né? Para um economista, o que eu estou tendo que pensar, qual que é a variável de ajuste? A variável de ajuste está sendo o salário real das pessoas. Se as pessoas aceitarem, tudo bem. Senão, vai ter mais problema, né? Mais confusão. É isso. André, obrigado pela gentileza. Boa noite, muito grato. Obrigado. Muito obrigado.